glorificando o nome de Jesus com os irmãos. Para nós é sempre um prazer. Para mim, para a Ana, para as crianças, né, Noah? É sempre um prazer para a gente estar junto, glorificando o nome de Jesus e estar com os irmãos celebrando o Senhor. Eu também quero continuar pedindo oração pela vida do nosso pastor. Essa semana, no dia de hoje, na verdade, ele viajou para bem pertinho, ele foi para Londres. E agora aí ele vai começar uma empreitada aí que começa em Londres e passa por 7 países da Europa em 15 dias. O pessoal fala assim, glamour, hein, pastor? Vai para a Europa, né? Não para um dia quase que em lugar nenhum. Vai mesmo ali para atender as igrejas e vai continuar sendo uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo de número 32. A minha passagem bastante conhecida, e eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos rapidamente num pensamento que o Senhor colocou no nosso coração. Versículo 32 diz assim: Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo a Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou a Davi. E disse mais Davi: Vem aqui, e eu te darei a carne e as aves dos céus e dos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Amém. É muito interessante pensar no contexto dessa palavra, porque quando você pensa em Davi e Golias, when you think about David and Goliath, você pensa numa história que já aconteceu. E é muito fácil a gente pensar em história que já aconteceu. História que já aconteceu, adivinha? Já aconteceu. Você já sabe o fim da história. Você sabe que Davi vai matar Golias. Você já está sabendo disso, né? E a história parece que, de alguma maneira, chega já com todas as suas percepções reveladas. Eu queria que você gastasse um tempinho comigo hoje, pelos próximos 20, talvez 1h15, para pensarmos um pouco a respeito da história de Davi e Golias mais uma vez. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Davi, ele vivia num contexto bem diferente do nosso. Davi era o irmão mais novo de 8 irmãos. E Davi, sendo o irmão mais novo, algumas peculiaridades tinha na característica desse moço. A primeira delas é que parece que Davi não era muito bem quisto pela família. Eu não sei se você já passou por desprezo familiar ou por desprezo no lugar onde você vive, né? Às vezes a gente, como imigrante nesse país, conhece muito fácil o que é desprezo. Hoje mesmo eu conversava com a Ana, que eu fui em um lugar hoje cedo e
conversar com algumas pessoas, e eu estava esperançoso de que as coisas seriam diferentes, mas eu fui exatamente recebido como eu imaginava, como mais um imigrante. Mais um imigrante que não está entendendo o que ele está fazendo aqui, que não sabe o contexto onde ele vive, que não sabe o que ele vai fazer. Mais um imigrante que representa a mesma coisa. No contexto da família da humanidade, desse lugar onde nós vivemos, por diversas vezes nós estamos como Davi, o menor da casa do nosso pai. Davi foi colocado para fazer o trabalho que dentro da família de Jessé era o pior trabalho que tinha. Todos os irmãos de Davi eram guerreiros. Davi cuidava das ovelhas. Dentro daquele contexto da família da casa dele, significava que o trabalho de cuidar das ovelhas das propriedades, da propriedade da família, era coisa dos empregados. Mas Davi, de alguma maneira, acabou no pasto cuidando de ovelhas. Alguns historiadores vão dizer, e a gente pela Bíblia não consegue dizer isso de maneira muito clara, mas a gente se entende até que talvez seja verdade, que talvez Davi não fosse filho legítimo de Jessé. Talvez ele fosse filho de alguma das amantes do seu pai, de alguma daquelas mulheres que geralmente os homens naquela época tinham como uma segunda mulher, porque Jessé, segundo a Bíblia, já era avançado de idade. Você vai ver isso no texto aí de 1 Samuel, capítulo 17. E os seus filhos guerreiros estavam todos participando das grandes decisões do reino, mas Davi estava longe. Você conhece a história, no capítulo 16 ela acontece, a família de Jessé está reunida para receber Samuel em casa, e Samuel veio na casa deles para ungir o rei, ele vê todo mundo, mas de repente Deus falou que tinha um filho de Jessé que ia ser rei, e nenhum desses meninos aqui, Deus me disse que é o rei, então quem vai ser? É interessante pensar que Samuel mesmo estava na posição dele de maneira improvável, porque quem devia estar naquela posição de sumo sacerdote, de profeta, era algum dos filhos de Eli. Mas os filhos de Eli foram desaprovados por Deus. E aí Samuel foi levantado de uma forma completamente fora da caixinha para estar naquele lugar, e quando chega na casa de Jessé para escolher um rei, ele não vê que Deus também tinha escolhido alguém fora da caixinha para ser rei. Interessante, né? Ele era fora da perspectiva, mas ele não reconhece que Deus podia escolher alguém fora da perspectiva. Acontece muito isso, não é verdade? Os nossos olhos carnais, eles nos mentem. Eles nos remetem a muitas mentiras. A assumir que gigantes são monstros intransponíveis. A assumir que obstáculos são sem fim. A assumir que pessoas que têm uma certa conduta, uma certa perspectiva, não vão mudar porque elas são assim. A gente desconhece o poder de Deus e o que ele é capaz de fazer. Certa vez, então, Israel está mais metido mais uma vez em guerra, porque era comum de Israel ter esses problemas. Mas dessa vez alguma coisa aconteceu diferente. Eles soltaram um tal de Golias, que na verdade era mercenário. Ele não era muito bem filisteu, né? Você lembra que o Orfa e Ruth, elas eram noras de Noemi, lembra disso? E elas eram de que lugar mesmo? Orfa e Ruth, elas eram de Moabe, não é? Elas eram dos moabitas, na verdade. E Golias era dos moabitas. A crítica judaica, a alta crítica judaica, vai dizer que Golias era filho de Orfa. Olha que interessante. E o Davi era neto, era bisneto de Ruth. Olha como as coisas se completam, né? E, por alguma maneira, esse tal de Golias foi solto para agora afrontar o povo de Deus. Você conhece a história? Ele fala, olha, é o seguinte, quem se levantar aí para vir lutar contra mim, eu vou lutar contra essa pessoa, e se essa pessoa me vencer, todos os filisteus vão ser servos dos judeus. Mas é o seguinte, os israelitas. Mas se nós vencermos, os israelitas vão ser os nossos servos. E os guerreiros de Israel temeram muito, porque aquele homem, além de ser guerreiro, além de ser experiente, era muito grande. Era muito grande. Golias era muito grande. A Bíblia fala de que o cara tinha mais de 3 metros de altura. Era muito alto, muito forte e maligno na sua maneira de ser. E todo mundo ficou com medo, né? Diz que durante 40 dias, todo dia ele saia para falar, ei, como se alguém grita lá nos bares do Brasil, não tem homem aí não! Não tem homem aí nesse Israel. E todo dia ele saía e gritava e brigava e buscava
Engraçado, o pastor Renan pregando isso uma vez, eu achei muito engraçado. Ele falou assim, ele gritava, dá-me um homem, né? Esse Golias tá meio esquisito, Renan, né? Dá-me um homem. Ele gritava, chamava para que eles fizessem alguma coisa que desse para Golias aquilo que ele queria, tragar a vida de alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os dias, o inimigo das nossas almas grita, brama, para que a sua vida seja entregue nas mãos dele. E por diversas vezes eu e você nos escondemos e não aparecemos na vida espiritual. E não tomamos parte na vida espiritual para que a gente faça alguma coisa. A gente se esconde. Tem medo de guerrear. Porque o inimigo é grande. O inimigo é complicado, ele tem força. Ele não é um fracote, ele tem força. Tem tanta força que ninguém mais se atreveu a sair. Agora a Bíblia vai dizer, e a gente não sabe qual que é o motivo exato, mas que o tempo estava passando, os filhos não voltavam, então o pai falou o seguinte, meu filho, chama Davi aqui, ó, vai ver como é que estão os seus irmãos lá na guerra, leva aqui algumas coisas para eles comerem lá. O objetivo não era muito mandar comida, o objetivo era saber se vinha notícia. E Davi vai, junta as coisinhas, a pedido do pai dele, deixa alguém cuidando das ovelhas, um empregado, provavelmente, cuidando das ovelhas, e vai lá para a guerra. Quando ele chega lá, eu fico imaginando, né, talvez se fosse nos nossos dias, ou então alguns anos atrás, né, chegando de bicicletinha, tal, do lado, andando com a bicicleta do lado, vendo aquele monte de gente. Todo mundo gritando, um tudo apavorado, um brigando com o outro. É que ninguém vai lá, o rei não faz nada, não sei o quê. Alguns reclamando do rei, outros reclamando do general, outros falando do que a comida estava pouca, outros falando que estava com saudade de casa, cada um falando de algum assunto diferente. E Davi entrando e ouvindo a afronta. Sabe, tem muitos assuntos no meio de um arraial de guerra. Tem muita coisa acontecendo. E coisa pertinente acontecendo. Quando você chega no arraial de guerra, e às vezes um problema grande espiritual na família, mas o aluguel ainda está chegando para pagar. Às vezes tem um problema espiritual grande na família, mas aquele casamento ainda não foi resolvido. Às vezes tem um problema espiritual grande na família, mas a casa ainda não foi paga esse mês, o mortgage não foi pago. Tem um problema espiritual grande na família, mas ainda o trabalho ainda não está mantendo a família e a casa daquela maneira que precisa. Então as conversas acontecem em paralelo, o problema com os filhos, o problema na escola das crianças, aquele projeto que a gente tenta fazer, aquele viagem que nós queremos fazer junto em família. Os problemas vão acontecendo. Mas Davi está entrando no arraial e ouvindo a conversa maior. E qual que é a conversa maior? A conversa maior é que não tem ninguém para lutar com Golias. A conversa do arraial é que não existe ninguém para lutar com Golias. E agora, o rei fez até uma oferta. Olha o desespero do rei. Quem lutar com Golias, eu dou minha filha em casamento. Talvez Saul estava pensando o seguinte, vamos fazer uma oferta irrecusável? Que é o seguinte, esse cara vai morrer mesmo, eu vou acabar não dando minha filha para casar com ninguém. Eles queriam ganhar a guerra, mas eles sabiam que era impossível. Então o prêmio já era um prêmio completamente fora do projeto, porque é o seguinte, casar com a filha do rei era se meter na família real e talvez estar na sucessão do trono. Era alguma coisa fora do normal. E a conversa estava no arraial. O rei falou que vai dar a filha dele, hein, casado. E Davi ouviu, falou, como é que é a história? Então, quem lutar contra o gigante, aí ganhar do gigante, o pai da moça aí vai dar a filha em casamento, o rei vai dar a filha em casamento. É mesmo, rapaz, ficou interessante agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que vencer as lutas de Deus não tem algo que interessa a você pessoalmente? Tem muita gente que acha que se meter nessa coisa de vida espiritual é simplesmente fazer as coisas do Senhor e, no português bem chulo, se lascar com a sua vida. Tem muita gente que acha que é isso. Eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou aqui me expor no mundo espiritual e não tem nada para mim. Davi logo de início viu que, peraí, quer dizer que se eu fizer aquilo que ninguém quer fazer pelo Senhor, tem algum benefício para mim? Tem, Davi. Tem um benefício para você.
Se você colocar o seu coração naquilo onde ninguém quer colocar, se você colocar a sua mão para agarrar as vidas dos perdidos, como a gente leu hoje, se você se colocar nas chamas para arrebatar eles, tem alguma coisa para você. Tem alguma coisa que vai sobrar para você. Tem um pedaço que Deus quer dar para você. Agora, Ele não quer que você faça isso por conta disso. Davi, então, começa a conversar, e agora ele se encontra com os irmãos dele. A gente já está no comecinho do capítulo 17, aí por volta do versículo 20. E está lá Eliabe, os seus irmãos e tal. E aí Davi está conversando com o pessoal, tentando entender como é que funcionava a dinâmica da coisa do casamento com a filha do rei. E Eliabe aparece e fala assim, ah, rapaz, você é presunçoso mesmo, né, Davi? Que rapazinho prepotente você, meu amigo. Você, rapaz, olha, por que você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem? Eliabe acabou com a raça de Davi. Ele não só falou que Davi era uma pessoa fora do lugar onde ele deveria estar, mas, além disso, falou que o pequeno trabalho que ele tinha, ele estava inadimplente com ele. Ou seja, ele falou assim, Davi, você não presta nem para fazer o que você faz, que é pouca coisa, e ainda você está se interessando por coisas que estão muito além do seu alcance? Sabe que a primeira coisa que o diabo tenta fazer com a gente é desmerecer o trabalho que nós fazemos e quem nós somos em Deus? Quanto eu já ouvi isso aqui? Eu já ouvi, já desde que eu cheguei, alguém me falar assim, a gente vai colocar esse culto na internet depois, e eu nunca acreditei nisso por um minuto. Mas alguém já me falou assim, o pastor te mandou aí para você morrer. Ah, te mandaram para longe porque ninguém te queria mais perto. Olha, fizeram você assumir isso na sua vida porque não acreditavam que você ficaria lá 3 meses. Nós já ouvimos coisas desse tipo. Essa semana retrasada, alguns dias atrás, eu ouvi alguém me dizendo, falou assim, pastor, estão de olho ainda no senhor e não vieram para a igreja para ver se o senhor vai ficar. E eu só estou falando das minhas dificuldades. Coloque as suas aí. Quantas vezes já ignoraram o seu esforço e a sua vontade de fazer as coisas para Deus como presunção sua, prepotência sua? Alguma coisa que você está fazendo que você não tem condições de fazer. Ora, eu sei que eu não tenho condições de fazer. Eu não estou surpreso que você viu que eu não tenho condições de fazer. Eu já sei disso faz tempo. Eu nunca me enganei achando que eu tinha condição de fazer. Mas eu quero continuar a história com você de Davi. Davi pegou e falou que tinha deixado a ovelha com outra pessoa, que ele estava cuidando do trabalho dele com razão. E ignorando o seu irmão mais velho, que na cultura isso já era alguma coisa meia de falta de educação, ele falou assim, ó, fala para Saul que eu vou. Pode falar para Saul que eu vou. Aí Saul chama, a hora que Saul chama, ele lembra do Davi. O texto não fala, mas ele sabe quem que é Davi, Saul. Porque Davi era o mesmo jovenzinho que ia tocar harpa para ele quando ele ficava endemoniado. Ele sabia quem que era Davi. Está lá no capítulo 16. E ele sabia que Davi era um cara sério. Porque lá no capítulo 16 está falando assim, ó, tem Davi, o filho de Jessé, o Belenita, que ele é bom e ele sabe lutar, e ele sabe tocar também, sisudo de palavra, e o Senhor é com ele. Ele sabia que Davi era um cara sério, era um sujeito que tinha seriedade nas palavras. Ele falou assim, meu filho, mas como é que você vai? Então, é o seguinte, eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu tenho uma experiência, rei. A experiência que eu tenho é o seguinte, todas as vezes que alguém vem buscar o leão vem buscar uma ovelha, vem pegar uma ovelha, eu corro atrás do leão. Eu tiro a ovelha da boca do leão e se o leão se encrencar comigo, eu mato ele. E a versão aqui no Almeida está escrito assim, eu bato nele até ele morrer. Até eu tenho certeza que ele não vem mais para cima. Sabe o que o Davi estava falando? Ei, eu tenho experiência e intimidade com o Senhor muito antes de eu aparecer na sua frente. Eu posso estar olhando para o seu rosto hoje, a gente se conhece já há alguns dias, não é pouco tempo ainda. Mas eu sei que aquilo que você já andou com o Senhor, você tem experiência com Ele, você sabe o que o Senhor é capaz de fazer.
Você já sabe o que Deus fez na sua vida, na sua história, naquilo que Ele chamou na sua vida para ser. Você já viu Deus tocar no seu casamento, Deus tocar nos seus filhos, Deus tocar na sua vida a dois, Deus tocar nas coisas que você trabalhava. Você já tem experiência de ter orado e Deus ter dado livramento. E Davi estava ali conversando agora com o rei, explicando para o rei que não só era o leão, mas o urso também. Eu também matei o urso. De que a história deles ia muito além daquilo que simplesmente estava à frente dos olhos. Então, Saul se convenceu. Tá bom, filho. Vamos fazer o seguinte? Vamos preparar você para a guerra. Mais uma vez eu pondero algumas coisas. Será que Saul quis colocar a armadura no Davi para mostrar que era generoso, já que o menino tinha se colocado numa briga que ninguém queria fazer e o menino provavelmente ia morrer? Será que foi isso? Será que ele quis dar uma de gente boa ali na hora? Porque ele começa a colocar armadura, e eu acho muito interessante, porque Saul era um homem muito grande. A Bíblia fala que em Israel, do ombro para cima, não tinha ninguém do tamanho de Saul. Era um homem grande. E Davi era conhecido como pequeno. Gentil aspecto, mais para frente você vai ver que até um gigante viu isso. E quando ele coloca a armadura no Davi, Davi não conseguia sair do lugar. Você já imaginou o desespero? Como é que esse menino não consegue sair do lugar e ele vai fazer essa guerra? Ele não consegue sair do lugar, como é que ele vai brigar com um gigante? Saul deixou. Vai lá, meu filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que estão em grandes posições, em grandes lugares, em grandes experiências, elas não servem para o nosso dia a dia. Mas a vitória nossa é diferente da deles. Vou te explicar para você isso aqui. Aquilo que eles têm para fazer o que eles têm para fazer é diferente do seu e do meu. E o que eles têm não serve para nós. Porque a nossa vitória é diferente em nome de Jesus. É diferente. É diferente. É uma coisa diferente que Deus tem para fazer. É uma promessa diferente. Às vezes você fala assim, se eu tivesse uma condição melhor, se eu tivesse um estado melhor, se eu fosse uma pessoa mais importante, talvez eu seria reconhecido de uma maneira diferente. Mas não é para você ser mais importante. Não é para você ser reconhecido de uma maneira diferente. Deus quer levantar Davi, porque Deus tem uma coisa diferente para fazer através de Davi. Não adianta você querer aquele poder que faz com que a pessoa esteja aquela posição. Não é para você. Olha, esses dias atrás eu ouvi alguém pregando isso e eu queria que a pessoa tivesse ouvido o que ela pregou. Porque ela pregou isso e não fez o que ela pregou. Quando você olha para João Batista, ele falou assim, olha, eu sou a voz que clama no deserto. Sabe aquele que Isaías profetizou há 600 anos atrás? Sou eu. Presunção, não é? Do João Batista? Olha, 600 anos atrás falaram a respeito de mim. Eu sou a voz que clama no meio do deserto. Olha só, rapaz. Mas quando Jesus veio andando em direção a João Batista, no Rio Jordão, ele falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desse aí, eu não posso desamarrar nem um sapato. A melhor coisa do mundo é saber quem você é. Mas a segunda coisa melhor do mundo é saber quem você não é. É muito bom saber quem a gente é em Deus, mas é muito bom saber quem a gente também não é em Deus. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, mas a sua vida não é a vida do outro, é diferente. Saul era rei e Davi era rei, mas o rei Davi não era o rei Saul. E o rei Davi nunca seria rei enquanto o rei Saul continuasse sendo rei. Acabou. Simples. Ele tira aquela armadura, ele desce no rio e pega 5 pedrinhas. Alguns gostam de falar que as 5 pedrinhas eram um para cada gigante que ele venceu, né? Que foram 5 gigantes, na verdade, que Davi matou ele e os seus maiorais, que mataram 5 gigantes ao todo. Mas Davi foi lá e pegou 5 pedrinhas. Porque Davi, falou assim, isso aqui é suficiente para o que eu vou fazer aqui. Ó, a estratégia parece simples, mas ela é suficiente. A estratégia parece um negócio simples. Só que
que isso aqui vai, como é que essa oração aqui vai dar resultado? Como é que esse negócio simples vai dar resultado? Como é que fazer isso aqui que o senhor está falando, de orar pelo irmão, de levantar a mão, de jejuar por essa questão, como é que isso vai fazer diferença, pastor? Onde é que isso faz diferença? A estratégia é simples, mas ela é suficiente. O projeto é simples, mas ele é suficiente. Pastor, a gente podia fazer uma estratégia legal aqui na igreja para salvar os perdidos, aí de repente fazer um culto mais jovial, assim, fazer um negócio, quebrar mais a rotina. Não. A estratégia é simples. Aí nós vimos aqui no domingo, ministrar a palavra para o seu coração, estamos em oração junto pelos irmãos, visitando os irmãos, fazer família cristã com os nossos mais novos, with the language more breakdown in English, so you guys can understand better. É simples, irmão. Mas é suficiente. Deus está nesse negócio. Deus vai levantar, Deus vai erguer, é Deus quem vai fazer. O gigante levanta, o Davi levanta, vai voltando em direção ao gigante. Ó, tá aí, ó, o menino aí vai lutar contra você. Aí ele vê, ele vindo com um cajado ainda, né? Escuta. E o gigante vai em direção a ele, com a ponta da lança, que só a ponta da lança pesava 3 quilos. Eu falei assim, rapaz, eu sou cachorro pra você vir pra mim, contra mim, com um pedaço de pau e pedra. Se ele fosse nordestino, oxi. Que negócio é esse? Esse negócio é cachorro, é? Por acaso, você está me desprezando? Sabe uma coisa que o inimigo não aguenta? Deixa eu dar uma estratégia para vocês aqui, maravilhosa. Sabe o que o inimigo não aguenta na nossa vida? É ver que nós temos desprezo por ele, porque a gente sabe quem está com a gente. Nós desprezarmos os seus dentes e as suas artimanhas, porque nós sabemos que a nossa vida está na mão do Senhor. Ele falou assim, meu filho, eu vou estraçalhar você. E eu vou dar, rindo, ele falou, e eu vou dar o seu corpo para as aves do céu. Os deuses dos filisteus, hoje os passarinhos vão comer o seu corpo espalhado pelo chão. Olha que imagem terrível do menino Davi. Aí o menino Davi lança contra ele e fala assim, olha, você não está entendendo o que está acontecendo. E aí Davi abre a estratégia, que eu quero voltar no assunto que eu falei para você agora há pouco. Você acha que você afrontou os homens que estão aqui, hein? Mas você esqueceu de um porém. Você afrontou o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Você acha que a sua ofensa foi contra mim, mas a sua ofensa foi com aquilo que Deus disse que ia fazer. E esse é um problema muito grande que você vai ter que arcar. Sabe de uma coisa? A todos aqueles que se levantam, que falam que não pode, como é que você vai fazer isso, que você não tem condição, que estão observando você, eu estou falando assim, Deus me observou antes. Deus já me viu antes de você me ver. Antes de você dizer que eu não tinha capacidade, eu já entendi que eu não tinha, mas eu entendi que Deus do céu, Ele vai me dar todas as capacidades que eu preciso para cumprir o trabalho que eu preciso fazer. Certa vez falaram para o pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus do Recife, uma das igrejas da Assembleia de Deus mais organizadas do Brasil. Um trabalho fantástico no Recife. Um homem de Deus, grande homem de Deus. Uma vez uma irmã chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor não sabe que o senhor não tem capacidade para sentar nessa cadeira de presidente? Uma pessoa comum se ofenderia, né? Mas o homem de Deus olhou para ela e falou assim, minha filha, eu sei, eu estou sabendo disso aí. Já faz tempo. Vou fazer o quê? Se Jesus cismou comigo? Eu sei que eu não tenho condição de fazer as coisas, mas eu vou fazer o quê? Se Jesus me disse para fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer. Eu vou colocar a mão e eu vou fazer. Eu vou colocar a mão e eu vou vencer. Eu vou colocar a mão e o Senhor me disse que toda arma preparada contra mim não vai subsistir. E toda língua que se levantar com maldição, Deus vai fazer ela cair. Porque essa é uma promessa que Ele colocou na minha vida, ué. É acreditar em Deus acima das circunstâncias óbvias, como Davi creu. Observando a circunstância óbvia que o homem era maior, que ele tinha mais condições, que nem mesmo Saul, na sua altura, em toda a sua experiência de guerreiro, tinha condições de lutar. Quanto mais ele. Só que Davi entendeu alguma coisa que eu quero que você nessa noite entenda. Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue.
A nossa luta não é contra as artimanhas de algum homem aí inteligente, é contra os principados e potestades no reino celestial. E por conta de ser contra isso, quem nos dá a vitória não são as nossas maneiras de fazer. Quem nos dá a vitória é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória é Deus. E se Deus nos dá a vitória, quem impede a nossa vitória? Se Deus nos dá a vitória, quem é que impede a gente de ser vitorioso? Davi entrou naquele campo de batalha e o homem prometendo trucidar o rapaz e dar as aves do céu. Ele falou assim, olha, você vem comigo com espada e com lança e com escudo. Sabe de uma coisa? Davi olhou para o inimigo e reconheceu tudo aquilo que o inimigo tinha. Olha, você tem espada. Pega espada, hein, rapaz? Você tem lança, grande lança. A lança, percebi aí a lança aí e tal. Muito bonito sua lança. O escudo seu? Rapaz, olha que empunhadura desse escudo, hein? Rapaz! Eu sempre quero convidar vocês a não ser uma pessoa alienada. Não seja um crente alienado. Deus vai me dar vitória. Não. Presta atenção. Presta atenção contra o que Deus está te dando vitória. Olha o tamanho do seu inimigo. Ele é grande. Ah, mas Davi nunca chamou o gigante de gigante. É verdade. Mas ele reconheceu tudo que o gigante trazia. Você vem contra mim com espada, com escudo e com lança. É verdade. Você está preparado para esse trabalho que você veio fazer. O inimigo se preparou para vir investir contra as nossas vidas. Ele tentou pegar toda aquela sujeira que um dia nós tivemos na nossa vida no passado e tenta trazer para a nossa cara e bater na gente. Tenta sujar a nossa vida de novo com aquela sujeira do passado. Ele tem artimanha. Olha, você vem contra mim com espada, com lança. Você está armado, rapaz. Você tem defesa também. Só tem um pequeno porém. Só tem um pequeno detalhe. Eu não vou contra você com a funda. Eu não estou fazendo menção da funda para ir contra você. Eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou indo com você com uma artimanha preparada. Eu estou indo com você com alguém que é muito mais preparado que qualquer uma das suas preparações. Tem que falar isso para o seu inimigo. Eu estou indo contra você com alguém que já me deu vitória, com alguém que pode vencer, com alguém que é todo poderoso. Deixa eu começar a terminar com você nos próximos 2 minutos. Eu quero terminar com isso. Quando Josué estava se preparando para entrar em Jericó, você lembra dessa passagem? Lá em Josué capítulo 2, 3, mais ou menos? Está se preparando para entrar. Ele está fazendo a estratégia. Aí aparece um anjo para falar com ele. Aí o anjo fala assim, eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. E desembanha a espada. Lembra dessa passagem? E aí Josué desembanha a espada e fala assim, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Lembra que Josué faz isso? O que o anjo responde? Você lembra o que o anjo responde? O anjo responde assim, nenhum dos dois. Eu não sou nem dos vossos, nem dos vossos inimigos. Eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Eu não estou envolvido nessas guerras humanas de vocês aí, não. Eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Agora é o seguinte, Josué, eu tenho um convite para fazer com você. Você quer estar comigo? Eu tenho um convite para fazer para você nessa noite. Em vez de você ficar chamando Deus para lutar as suas guerras, não quer você hoje para se apresentar às guerras de Deus? Não quer você hoje agora vir lutar as guerras do Senhor? Porque Davi estava calmo, paciente, amoroso, cuidando das ovelhas do seu pai, lutando contra leão e contra urso. Mas, de repente, o Espírito de Deus faz um convite para ele para participar da guerra contra um gigante que ninguém queria lutar. Davi lutando contra um gigante, não é Deus mostrando como Davi era poderoso. É Deus mostrando para Israel inteira como que só com um menino ele derrotava todos os inimigos dele. É Deus dando prova para Israel que não precisa muito para ele fazer aquilo que ele quer. Só precisa alguém disposto para fazer aquilo que ele quer. E enquanto você se dispõe, Deus tem benefício para você. Davi fala, eu não vou com você com espada, com canhão, com nada não. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi faz memória desse Senhor dos Exércitos, que era o mesmo príncipe dos exércitos de Deus que Josué viu.
Era o mesmo varão de guerra que Moisés falou. E é o mesmo Senhor Jesus Cristo que eu e você servimos. Sabia que o nome Senhor dos Exércitos aparece no Novo Testamento? Quase. Lembra quando Jesus está sendo preso? E aí o Pedro desembanha a espada e corta a orelha de Malco e fala assim, Pedro, não faz isso não. Se eu quisesse agora mesmo, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos e ele me tiraria dessa situação aqui. Como é que Jesus sabia que 12 legiões de anjos era o suficiente para vencer os romanos? Ele só saberia disso se ele fosse o Senhor dos Exércitos. Jesus é o Senhor dos Exércitos. Ele sabe o que precisa para vencer uma batalha. Ele sabe a estratégia para vencer a guerra. A única coisa que ele está pedindo para você é se você quer lutar a guerra com ele ou se você quiser ficar lutando as suas guerras. Você conhece a história? Davi rodou aquela funda foi diretamente no centro da cabeça do gigante. O gigante cai. Davi vai lá e pega a espada do próprio gigante. Lembra que Jesus pegou a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças e cravou na cruz? Ou seja, a fatura que o inimigo utilizava para nos envergonhar, Jesus pegou ela e usou de vergonha contra o inimigo. Lembra que ele fez isso lá em Colossenses? A espada que vinha para envergonhar você, a sua família, a sua casa, você vai usar ela para envergonhar o inimigo e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Davi ficou muito famoso depois daquele dia. Davi ficou muito famoso depois daquele dia. Ele ficou sendo uma pessoa especial em Israel. Mas deixa eu dizer para você, Deus continuou tendo a mesma fama em Israel que ele tinha antes, ele continua tendo depois. A única diferença é que Deus agora levantou um instrumento novo para ele usar nas suas mãos. Deus não está mudando quem ele é hoje. Deus está fazendo a gente mudar aos olhos dos nossos inimigos hoje, para a glória do nome de Jesus. Tem muita coisa que está acontecendo na sua vida que você não está entendendo por quê. Fizeram uma quentinha, colocaram numa bicicleta e mandaram você ir lá com um arraial longe. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus está te levando por esse caminho para que ele faça a sua vida resplandecer sobre uma guerra que ninguém quer lutar. E Deus está levantando a sua vida para vencer essa guerra. Você é a pessoa improvável e é por isso que você está sendo levantado para fazer essa guerra. Você é a pessoa improvável e é por isso que Deus está te levantando para vencer essa guerra. Se hoje Deus está te trazendo clareza e você quer vir aqui até o rio de Deus que está passando por aqui para pegar as suas 5 pedrinhas, eu quero que você venha aqui que eu quero orar por você. Deus te chamou para uma guerra. Deus te chamou para um trabalho que você não está preparado segundo as visões que você entende de preparo. E você não está mesmo. Se você está vindo para frente, por gentileza, se ajoelha, eu quero orar por você aqui na frente. E se você está entrando numa guerra que Deus lhe chamou para entrar, eu quero que você venha aqui à frente hoje pegar essas 5 pedrinhas em nome de Jesus. A Clara não está aqui hoje, não tem como eu pedir para ela cantar um hino. Então, por gentileza, se Deus falou com você, vem aqui em frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu não vou insistir, mas eu sei que Deus falou com você. Eu sei que você vai enfrentar uma luta nos próximos dias. E eu quero orar por você para que você não enfrente essa luta. Sem hoje, de maneira espiritual, vim pegar as 5 pedras à frente para que você vença essa guerra em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, com os nossos irmãos e os nossos amigos, Senhor.
Jesus, Jesus amado, poderoso e bendito, Senhor. A guerra não é nossa, a guerra é tua, Senhor, Pai. E é o Senhor quem pode fazer, Senhor, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, ó Senhor. É o Senhor que nos coloca, Senhor, Pai, em frente ao inimigo, Senhor, Pai, que nós não sabíamos que podíamos vencer, Senhor. Mas o Senhor nos dá vitória em nome de Jesus, ó Senhor, Pai. Completa, Senhor, Pai, dá estratégia, Senhor, Pai. Coloca as pedras, ó Senhor, na mão, Senhor, para vencer o inimigo, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, Pai, declarando guerra contra pessoas, ó Senhor, declarando guerra contra irmãos. Não, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, aceitando o seu chamamento para vencer uma guerra em ti, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, faz segundo a tua vontade, Senhor. Completa na vida dos meus irmãos, ó Senhor. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, de estarmos na tua presença nessa noite. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo na tua casa, Senhor, Pai, junto com os meus irmãos. Te pedir, Senhor, Pai, continua guardando nosso coração em ti, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, Pai, nos levanta, nos eleva, Senhor, e nos coloca na rocha que é mais forte do que nós, ó Pai. Faz a tua vontade em nós, ó Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor, Pai, a viver essa palavra na nossa vida e no nosso dia a dia. Abençoa a vida do nosso pastor, Senhor, na sua viagem, Senhor, e todo o seu trajeto ali, Senhor, Pai, glorificando o teu nome em nome de Jesus. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria. Amém.